Muito bem, nós estamos em primeira carta de Paulo a Timóteo, né? E é uma grande vitória, porque nós estamos seguindo, carta por carta, todas as cartas paulinas, e o objetivo dessa essa panorâmica do Novo Testamento, né, é vermos os temas das cartas, né, e vermos o que a palavra de Deus fala a nós. Nós temos como objetivo que você leia, né? Eu, você, que a gente leia a palavra de Deus, extraia muito mais do que eu estou dizendo aqui. Mas a nossa ideia é transmitirmos o conteúdo para que você possa esmiuçar, amém? No seu trabalho, na sua pesquisa, no seu coração e testemunho da palavra. Bem, então vamos seguir. O verso 1 e 2 apresenta, então, o prefácio e a saudação. Diz bem assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandamento de Deus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Interessante no verso 1, né? Como eu tenho dito, a apresentação do nome de Deus e como encaminha, né, o título, a designação de Deus, é o conteúdo da carta. Então, ele fala aqui, né, sobre Deus como Salvador e Cristo como esperança. Na verdade, a Bíblia diz que a salvação, Deus é o Salvador, né? O Deus Salvador é Jesus Cristo, né? Mas ele apresenta dessa forma porque ele vai falar sobre a salvação comum nossa e ele vai dizer onde está a nossa esperança em Cristo Jesus. E assim, o verso 2, ele fala a Timóteo, né? Verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Interessante que quando ele escreve as cartas para as igrejas, o cumprimento dele é graça e paz. Mas quando ele está falando com pastores, ele acrescenta misericórdia, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a abordagem dele inclui a misericórdia por causa do trabalho pastoral, né? Que realmente precisa da misericórdia de Deus. E aí, nós vamos ver do verso 3, Timóteo 1:3 até 4:11, nós vamos encontrar falando sobre a vida na igreja, ou a vida da igreja, né? E isso no Evangelho. E esse é o motivo agora da gente nossa primeira abordagem, né? Então vamos lá. A partir do verso 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Então, ele vai dizer que a doutrina precisa ser observada, a doutrina da Bíblia, e que há desvios, sempre há desvios, irmão, por causa da oposição ao Evangelho, né? E ele fala que às vezes as pessoas se ocupam mais com as fábulas, mais tentando encaixar genealogias, do que propriamente com o serviço de Deus e com a fé em Deus, né? Então, fica promovendo discussões a respeito de questiúnculos, né? E a gente precisa estar mais focado na essência do Evangelho, né? E no cumprimento da palavra. E é disso que ele está falando. E aí ele fala bem assim, que é importante o coração puro, né? A consciência boa, a fé sem hipocrisia. Fé com hipocrisia é fingir que tem fé, é dar aparência de que é piedoso, né? Mas não é. E fala assim, alguns se desviam e se perdem em loquacidade frívola, né? Então se perdem nesses discursos, nessas tentativas de querer parecer profundo e sem ser. Na verdade, irmãos, quanto mais você estuda a palavra, mais simples você é em relação a ela. A palavra de Deus requer abordar de simplicidade. Mesmo quando a gente estuda coisas muito profundas da palavra, sabedoria, conhecimento, ciência da palavra,
o resultado vai ser uma fé simples, porque o nosso coração entende em Deus e vive em Deus. Então, ele diz aqui no verso 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Às vezes nós encontramos, as pessoas falam coisas, né, querendo fazer a palavra de Deus dizer o que ela não diz, né? A atualidade não é... ninguém atualiza a palavra de Deus. A gente contextualiza a palavra de Deus, né? Vai para o nosso contexto. O que quer dizer ao nosso contexto? Qual é a aplicação que tem? Mas a palavra de Deus é sempre atual, porque ela é revelacional, né? Então a gente precisa tomar cuidado com como nós estamos encaminhando as coisas. Amém? E aí, do verso 8 em diante, né, ele vai falar sobre a questão da lei e o evangelho, né? Na verdade, vai do 8 até o 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então ele diz, a lei é destacada, ou dizemos assim, quem precisa da lei mesmo, entendeu? Seguir regras objetivas de lei, são as pessoas que não conseguem obedecer a Deus, né? Então, ele dá essa lista aqui, terrível, né? E aí ele fala assim, mas eu sou grato, verso 12, para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo. Nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Deus nos considera fiel, nos colocando no ministério, né? Ele fala da experiência dele, né, antigamente transgressor, né? Mas depois saiu da incredulidade e a graça de Jesus, do Senhor, transbordou na vida dele, né? Então, é assim que ele apresenta. Eu já estou entrando aqui no verso 12 até o verso 14. E no 15 ele fala, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então se apresenta como pecador, reconhecendo a necessidade de Cristo, que é o que cada um de nós deve fazer, né? A graça transbordada para nos alcançar e nos trazer a fé, né? Então esse capítulo 1 todo é apresentado dessa forma. Quando ele chega no verso 18 ao verso 20, ele vai falar propriamente do juízo. Ele diz bem assim, este é o dever de que te encarrego. Lembra que está falando com Timóteo, né? Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Então existe uma luta, né? Uma luta a ser combatida, uma luta espiritual a ser realizada, né? E ele fala assim, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Aqueles que ele de início falou, que ficam inventando moda, querendo achar coisas na palavra que ela não diz. E ele cita exemplo. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Isso ele dá exemplo também lá em 1 Coríntios, né? Se eu não estou enganado, é o 5 ou 6, acho que é 5, que ele fala, né, que entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do juízo, aquele que estava cometendo pecado com a sua madrasta. Então, Paulo cita nomes nas cartas, é uma coisa bem pessoal às vezes, né? E ele fala bem assim, por que entregue a Satanás? Porque quem sai da igreja, sai do âmbito da igreja, o âmbito da graça de Deus, né? Porque as portas do inferno não resistem à igreja. Quem sai do âmbito dessa proteção
está no mundo. E o mundo é onde? É entregue a Satanás. Então, está fora da igreja, está entregue a Satanás. Ele fala assim, aí vamos ver se vão blasfemar, né? Porque dentro da igreja estão blasfemando, vamos ver o que acontece se forem colocados no mundo. E a gente entra, então, no capítulo 2, que é o capítulo da oração, né? O 2, de 1 a 7, vai falar sobre a oração em relação ao mundo. O verso 8, propriamente, a oração dos homens. E depois, do 9 até o 15, o serviço de oração das mulheres, né? Assim que apresenta esse capítulo 2. Vou fazer um destaque aqui, né? Primeiro, o verso 4, né? Porque ele diz que é aceitável diante de Deus o quê? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o desejo de Deus não é perdição de ninguém. Por isso que existe a obra missionária, né? O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Cristo se entregou por nós, né? Em resgate, verso 6 do capítulo 2, né? Exatamente por causa desse alcance dos corações. E o próprio Paulo foi designado pregador e designado apóstolo, né? Mestre dos gentios, na fé e na verdade, verso 7, exatamente por causa disso, porque Deus quer alcançar as pessoas. Então, quando entra no verso 8 ao 13, né? Do verso 8 ao 15, nós encontramos, então, falando primeiro sobre os homens. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem animosidade, né? No verso 9, ele fala das mulheres. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviam com modéstia, bom senso, não com cabeleira, não com ouro, pérola, vestuário dispendioso, né? Mas que se revista de boas obras, né? Que sejam piedosas, é o que ele quer dizer, né? A mulher esteja, então, tendo bom testemunho, tanto os que são de dentro quanto os que são de fora, né? É isso que ele fala, né? E ele diz aqui, né, da procedência, né, que a mulher procede do homem, né? Não o homem da mulher. E ele fala, né, de que a mulher foi enganada. E tudo isso, né, ele encaminha para que haja ordem na igreja. E ele fala bem assim no verso 15. A mulher, então, entretanto, será preservada através de sua missão de mãe, se permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, né? Hoje em dia, por causa da nossa cultura, eu poderia repetir isso aqui para os homens também, né? Porque às vezes falta bom senso, falta santificação, né? Falta fé, né? Então, no contexto cultural dele, né, ele disse dessa forma. Mas no nosso contexto cultural hoje, nós podemos acrescentar um tanto para nós também. De qualquer forma, ele diz bem assim, fiel é a palavra. Capítulo 3, já entrando no 3 aqui, né? Do 1 ao 16, vai falar tudo sobre o serviço do servo de Deus. Então, ele diz bem assim, primeiro o verso de 1 até o verso 7, né? Falando da liderança, né? Então ele diz bem assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É claro, né? Se não cuida da casa, como é que vai cuidar de muitas famílias que estão na igreja do Senhor? Então, tem que ter testemunho de dentro de casa e para fora de casa. E ele fala assim, e que não seja neófito. Não adianta colocar uma pessoa que não conhece a doutrina, que não tem experiência no reino de Deus como liderança, né? Ele fala assim, para que não se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo?
é o orgulho, né? Então, cai em orgulho, vem a vaidade, reflete a soberba, e aí o egocentrismo. É muito triste, mas é o caminho do diabo. E ele fala assim, convocar alguém verde no lugar que deveria ter um maduro é tentar essa pessoa, botar ela em posição de tentação perante Satanás, né? Temos que vencer as etapas. As pessoas querem hoje pegar um elevador espiritual. É como se existisse, né? A pessoa aperta bem assim, batalha espiritual, aí o elevador sobe até lá em cima. Pula. Fé, obediência, aprendizado, perseverança, não é? E aí, tanta coisa, até chegar em batalha espiritual. As pessoas querem o elevador, não querem subir os degraus até que possa pelejar contra o mal. As pessoas querem liderança, bota o botão lá, né? Aí a pessoa sobe no elevador, agora eu vou liderar, né? Agora eu vou estar à frente, agora eu vou ministrar, agora eu sou líder de louvor. E as pessoas fazem isso. Pulam as etapas todas, né, nessa espécie de elevador espiritual que eu estou aqui imaginando, né? E esquecem que a escadaria é o caminho do crente, né? Nós subimos degrau por degrau, vencendo as etapas e o Senhor nos dando força, né? Então, é disso que ele está falando aqui, quando ele fala de você colocar um neófito, né? E é triste. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho do de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aí vai falar dos diáconos, semelhante quanto a diáconos, verso 8 do 3, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Outro dia eu estive no shopping, aí eu vi um diácono de uma igreja com uma tulipa de metro de chope. Falei, interessante, né? Tá certo, irmãos, né? Não dado a muito vinho, não cobiçoso, respeitável, né? E aí as pessoas vão se afastando do caminho do Senhor, em vez de buscar o caminho do Senhor, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis. Aí exerçam o diaconato, né? Então, o serviço da igreja, ele se faz com um exercício sóbrio, né? E respeitável diante de Deus. Aí ele fala das mulheres. Observa que semelhante um, semelhante outro, aí ele fala semelhantemente, da mesma sorte. Quanto às mulheres, verso 11, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos, a própria casa, igual falou lá para os bispos, né? Então, todas as funções da igreja precisa ter uma moral ilibada, né? Se isso é necessário para exercer o funcionalismo público, né? Que é uma coisa da nossa sociedade, imagina para exercer o ministério cristão, né? Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, assim nós entramos no capítulo 4. Só que eu quero só destacar um versículo do 3, né? Porque quando ele está falando da piedade, o verso 16, antes de entrar no 4, ele fala bem assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Vai falar de Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, foi recebido na glória. Então, o nosso Senhor passa por tudo isso. Está vendo? Sem queimar etapas. E aí é recebido na glória. Né? Então, o capítulo 4 fala sobre a apostasia. Na verdade, está falando sobre a igreja no mundo. Né? É o 4, de 1 a 11. Né?
A primeira parte, o 4, de 1 a 5, fala sobre uma abstinência falsa, né? Nos últimos tempos, expressamente o Espírito diz que alguns apostatarão da fé. Novamente, o tema da apostasia que foi colocado em Tessalonicenses, agora ele fala novamente para Timóteo, né? Por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então é muito triste quando a pessoa envereda por um caminho, né, que não deveria. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, né? Então essa é uma abstinência falsa. Proíbe o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, o que Deus nos deu para nosso prazer, nossa alegria, né, as pessoas proíbem, pedem abstinência e fazem as pessoas incorrerem em pecado, né? E a Bíblia não fala nada disso, né? Isso está errado. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, ainda no capítulo 4, vem essa exortação à fidelidade, né, a partir do verso 6, né, o exercício correto da fidelidade, da piedade, né? Então, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as provas da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas, olha a força do argumento. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não diz que para nada é proveitoso. Claro que exercitar é bom, né? Mas ele falou assim, não vai cultuar o corpo. Tem gente que faz da academia o seu templo, né? Ele falou assim, não é para cultuar o corpo, é para cultuar a Deus. Porque o exercício físico só se aproveita para a saúde física. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui a de vir. A promessa de ser testemunha agora e de ser acolhido no reino dos céus. Fiel a essa palavra e digna de inteira aceitação. Então, é assim que ele coloca e ele insiste com Timóteo. Olha, ninguém despreze a sua mocidade. Você é moço, é novo. Mas se você estiver seguindo os preceitos da palavra e você foi instruído desde criança, ou seja, Timóteo não é um neófito, ele é moço na idade, mas ele foi forjado, né? Ele fala assim, então aí você pode ter um procedimento de amor, de fé, de pureza, né? Aplica-te à leitura, fala no verso 3 do 4, a exortação, ao ensino, não ser negligente para com o dom que Deus concedeu. Tudo isso é uma palavra pastoral, né? Pastoral para o coração de um pastor, para que ele possa exercer o seu ministério. Gosto muito do 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Cuida de você mesmo e cuida da doutrina, duas coisas, né? Cuidar só da doutrina e ter mau testemunho não vai adiantar muito sua pregação e seu ensino, né? Aí entramos no capítulo 5. O capítulo 5 apresenta a questão de ser servo de Deus e também servir a igreja, né? Isso vai do 5:1 até o 6:2, na verdade, né? Mas olha só, vamos primeiro pegar esse verso 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Eu dizia assim, mesmo o exercício da exortação deve ter cuidado, né? Na verdade, você está me dando com o povo de Deus, né? Se tratarmos mal o povo de Deus, Deus nos julgará, né? Aí ele fala, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, verso 3, né? Por quê? Porque existe gente louca nesse mundo, né? E ele fala sobre isso.
Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam a exercer piedade para com a própria casa, né? Recompensar os seus progenitores. Então, a viúva vai ser cuidada pela igreja se ela tem filho. Né? Os filhos devem cuidar dos seus pais. Né? E fala assim, agora se não tem amparo, verso 5, né? E está esperando em Deus, persevera em súplicas, orações, noite e dia, então a igreja deve se ocupar dela. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta, porque tem pessoas que são licenciosas, né? E usa da viuvez por causa libertina, né? E é disso que ele está falando. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. É o que Deus quer de cada um de nós. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, esse cuidado é cuidado material, tá? Cuidado de comida, alimento, remédio, né? De cuidar para que a pessoa tenha algum amparo, né? Esse amparo, irmãos, é para a pessoa que realmente não tem nada, né? Agora, tem viúvas que têm mais coisa do que os filhos, né? E pode mais agir em prol dos filhos do que os filhos em prol delas, né? Então, não é esse o caso que está falando aqui, está o caso do desamparo, né? Não seja inscrita viúva com menos de 60 anos de idade. Muito interessante isso, né? Por quê? Porque para eles é uma idade excessivamente avançada. A expectativa de vida era muito pequena, né? As pessoas morriam entre 40 e 50 anos, né? E aqui ele está falando de 60 anos, né? Então, tem uma idade recomendada para a época. Isso é um mandamento? É claro que é um parâmetro, né? E nós vamos ter um parâmetro também para nós, né? Quando nós temos uma doutrina fixa, ela é dita num lugar, repetida no outro e confirmada além. Quando tem apenas uma citação, é porque é uma questão local e deve ser interpretada para a gente também de forma contextual. É assim que a gente vê a hermenêutica. Então, ele faz as recomendações todas, né? E fala para ser exercitada a hospitalidade. Viu? E é interessante, lavado os pés aos santos, socorrida a tribulação, né? E tanta coisa mais, né? De obra boa, né? Então, ele fala muito sobre esse assunto porque é um assunto comunitário que precisava de atenção. E ele também vai falar sobre isso, né? Aí entra, então, o verso 17, né? Quando ele entra no verso 17, aí ele está falando agora do uso correto dos bens, é o verso 17, 18, 19, né? E até isso é tratado, né, na doutrina da igreja, na ética cristã. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Isso é uma maldade, né? O boi com a sua canga, revisando o trabalho do moinho, ou seja, trabalhando ali o trigo e não poder comer do trigo. Então, a lei dizia, não pode fazer isso, é injusto, né? Nós tínhamos no escritório uma menina que trabalhava com xerox, né? O serviço dela era a xerox e mais algumas coisas de computação. Aí, na hora de fazer o trabalho dela de faculdade, porque ela era estagiária, o que ela fazia? Ela saía do trabalho para pagar a xerox lá fora. Aí, quando eu descobri, eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, não, é porque aqui consta que a xerox é só para serviço interno. Eu falei, mas você trabalha com xerox. Você não vai tirar xerox do seu trabalho, não vai imprimir o seu trabalho de colégio, se é com isso que eu trabalho o dia inteiro. Aí eu falei, onde eu assino aqui para poder você fazer isso? Aí assinávamos ali a súmula para ela poder fazer, porque não tem lógica. Então a Bíblia fala, quem trabalha com uma coisa,
deve ser participante. Imagina uma cozinheira que faz a comida e não pode comer da comida que faz. Isso é de uma injustiça profunda, entendeu? Um agricultor que colhe o alimento e não pode participar do alimento que colhe. É muito injusto, né? Então, Paulo fala isso pesadamente, entendeu? Ele fala, não amarrar a boca do boi que trabalha com trigo. Ele tem direito. E se alguém é trabalhador, tem direito a salário, né? Então, é uma questão ética, irmãos. É uma questão ética, né? Não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Porque existe, né, casos que precisam ser tratados. E ele fala aqui, para ver que é uma carta pastoral mesmo, né, com teologia pastoral, com eclesiologia e administração pastoral. São os assuntos da carta. E ele fala assim, quando um presbítero, pastor, líder, né, pode botar aqui o diácono, ele está botando presbítero para dizer um ancião, né? Não é o sentido que a gente tem hoje de presbítero, cargo eclesiástico, mas um ancião da igreja, uma pessoa de liderança da igreja. Quando existe denúncia contra ele, a pergunta é, quem denunciou? Entendeu? Por que denunciou? Então ele falou assim, não aceite denúncia anônima contra presbítero, né? Isso é muito, muito, muito claro. Aí a pessoa fala assim, mas eu não quero dizer que sou eu. Então, por favor, pode ficar silencioso quanto a isso, porque se você não consegue empenhar a sua palavra, como é que você está testemunhando se você é ministro de Cristo ou um cristão? Então, quanto aos que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos. Está falando de liderança. Liderança que vive em pecado deve ser repreendida, para que também os demais temam. A pessoa fala assim, puxa, se tratou desse jeito o pastor, né? Quanto mais eu. Se tratou desse jeito a liderança, né? E mostrando que as pessoas devem ter temor ao Senhor, então eu também terei temor ao Senhor. Agora, um ministério onde os líderes nunca são tratados, fazem as coisas erradas, a igreja só perdoa, só perdoa, só perdoa e nunca é tratado, onde fica o temor do Senhor para os mais jovens? Então, este é o sentido do que fala aqui, né? Eu estou só dizendo que a palavra de Deus diz, eu não faço as regras, né? Eu sigo as regras, sigo a palavra. E o que a palavra diz é exatamente isso. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém impões precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo na pureza. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí a pessoa entorna o caneco, né? Não, Paulo falou para Timóteo beber vinho, né? É vinho com água, tá? Pega o seu vinho, mistura com água, que é o que o texto está dizendo aqui, né? E aí vai tomar o vinho misturado. Por quê? Por causa de problema no estômago, né? Se é isso que você quer beber, taca aí um tanto de água no seu vinho e vai beber. O que ele está dizendo aqui é que ele tinha uma enfermidade e o remédio era esse, entendeu? Não é um mandamento para a gente beber, né? É uma questão contextual, né? Porque tinha problema no estômago. A gente sabe que o quinino e tantas coisas que nós temos ali ajuda o estômago. Então, usa, né? Mas usa direito isso, né? Então, é disso que ele está falando. E ele fala bem assim, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, as coisas um dia não são manifestas, e em outros dias são. O conselho aqui é teme, né?
Temamos ao Senhor. Aí entramos no capítulo 6, né? O capítulo 6 aqui, logo no início, de 1 a 2, ele fala da questão dos servos, né? Todos os servos que estão embaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aí as pessoas falam assim, Paulo apoiava a escravidão. Não, né? Paulo não apoiava a escravidão, ele só dizia bem assim, se você está sob jugo e você é um rebelde, como é que você vai falar a palavra de Deus? Entendeu? Então, é uma questão social. E ele está dizendo, como é que você vai fazer? Então, se a gente colocar isso para nós hoje, fala assim, você é um trabalhador, porque hoje é diferente, né? Então, no nosso contexto, se você não agir de forma certa com aquele que tem autoridade sobre você, como é que você vai ter autoridade para falar de Deus ou demonstrar que você é uma pessoa justa? Também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Aí o crente tem um patrão que é crente também, que é irmão. Eu vou sair mais cedo porque tem trabalho da igreja. Eu não pude chegar hoje no horário porque ontem teve vigília. E aí começa a abusar daquele que deveria ser honrado porque é irmão. Então, as coisas precisam ficar no lugar certo, né? É isso que o texto está falando. Então, a questão toda aqui é o testemunho. E ele fala também dos falsos mestres, né? A partir do verso 3. Né? E aí, quando ele diz, ele fala bem assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é a fonte de lucro. Então ele fala assim, cuidado, né? Cuidado com quem ministra. Hoje em dia, tubos de dinheiro vão, né, para pessoas que são falsos líderes, falsos ministradores, falsos adoradores, falsos louvadores, né? E as pessoas não fazem distinção entre o bom e o mal e o certo e o verdadeiro. Só que a Bíblia diz, né, aí daquele que ao amargo diz que é doce e ao mal diz que é bom, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? A simplicidade deve estar no nosso coração. Verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente precisa das finanças? Precisa de dinheiro? Precisa de recurso? Precisa. Mas não amar essas coisas, né? Porque se amar aos recursos e ao dinheiro, cai na condenação do diabo, né? Orgulho, vaidade, aí vai todas as coisas de novo, a obra do cão. Então, no verso 11, tem um apelo para Timóteo, né? 6, de 11 a 16. E ele fala bem assim, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Então, Deus chamou com tantas coisas boas, porque a gente vai lidar exatamente com a impiedade do mundo e com a ganância do mundo, né? Então, isso é apresentado com relação a Timóteo até o verso 16. E serve para nós também, toda a liderança, né? E aí, de 17 a 19, nós estamos quase acabando a carta, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, né? Se a gente colocar a nossa estabilidade em Deus, então a riqueza ela será agradável. Se colocarmos na própria riqueza, né, o bem pelo bem, então ela vai ser
pedra de tropeço e maldição para nós. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, que é espiritual e em Deus. A carta termina bem assim. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Essa é a apresentação de 1 Timóteo. 2 Timóteo seguirá a esse texto. Apenas 4 capítulos. Aqui nós vemos 6 capítulos, capítulos grandes. E agora nós vamos ter apenas uma carta menor. Mas vamos entender o que Deus tem a falar na segunda carta também. Deus abençoe mais uma vez, pastor Valdeir Contarfia, aqui com vocês, falando das cartas paulinas. Deus abençoe.